Tá, então vamos lá. Se ainda tiver algum aluno que não me conhece, né, meu nome é Camila, eu sou engenheira civil de formação, trabalho com obra, né, sou mestra em engenharia ambiental, especialista em saneamento. Formei há, nem lembro quantos anos, acho que uns 10, na UBRA, na época que eu fiz o curso, só tinha a UBRA aqui na região aqui do Tocantins, né? Não tinha outras universidades. Então, me formei na UBRA pelo ProUni, depois fiz essa especialização em saneamento, que é a área que eu atuo, né? Eu vou explicar para vocês mais adiante. E depois eu fiz o mestrado em engenharia ambiental, pretendo seguir nessa linha com o doutorado também. Tenho um escritório de engenharia aqui em Gurupi, trabalho com obra, né? Eu acho que vocês já estão no quarto período, né? E tem algumas pessoas que já estão até com disciplinas em outras matérias. Eu acredito que do quarto período para o quinto período é o momento que vocês vão definir mesmo em qual área vão começar a seguir, porque até esse quarto período você pega muitas disciplinas assim que não são bem específicas de engenharia, né? E depois você decide. Então, isso aconteceu comigo e é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu decidi optar pela área de saneamento. Mas eu trabalho com construção civil. Não que seja, assim, o que eu amo trabalhar, mas trabalho com construção civil e com projetos. Em especial, trabalho com projetos, né? Executo obras, mas são poucas as obras que eu executo. Eu trabalho mesmo na projeção. Além disso, trabalho como perita do Tribunal de Justiça da comarca de Gurupi. Lá eu desenvolvo trabalho com laudos periciais, né? Orçamentação de obras, enfim, que é uma área também que eu gosto bastante de atuar. Bom, então, em relação à disciplina de fenômenos de transporte, daí eu vou perguntar e vocês vão me responder, certo? Alguém teve a curiosidade de entrar lá no site e olhar a ementa de fenômeno de transporte? Sim ou não? Olharam? Particularmente, não. 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 Tá. A outra pergunta é a seguinte. Eu falando assim, fenômeno de transporte, sem vocês terem olhado aquele material que eu enviei. Você acha que a gente vai trabalhar, a gente vai estudar sobre o quê? Trabalhar sobre o quê? Qual assunto vocês pensam que é? Líquido. Natureza. Fluido. Fenômenos da natureza. Olha, fenômeno de transporte, que também é conhecido como mecânica dos fluidos, é a disciplina base de toda a parte de águas. Então, quando eu falo assim, é a disciplina base de toda a parte de águas, eu não estou me referindo à água, só água. Estou me referindo a todas as disciplinas relacionadas a fluido. Então, eu estou me referindo a drenagem urbana, projeto de abastecimento de água, projeto de esgotamento sanitário, instalações prediais, que é as instalações hidrossanitárias, estou me referindo a recursos hídricos, estou me referindo à aerodinâmica, estou me referindo à mecânica em si, por exemplo, se você trabalhasse com engenharia, se você fizesse uma engenharia mecânica, eu estaria me referindo à aerodinâmica de aviões. O fenômeno de transporte é a base de toda a área relacionada a fluido, que você trabalha com qualquer tipo de fluido, certo? E na engenharia civil, ela é a base de projeto de abastecimento de água, drenagem, projeto de esgotamento sanitário, instalações hidráulicas, hidrossanitárias, recursos hídricos. Então, toda essa parte a gente chama de área de águas, que aqui na Unig é a minha área de atuação, né? Porque eu tenho mestrado nessa área, que é a área de engenharia ambiental, e sempre trabalhei com isso, desde 2005, que eu trabalho na área de saneamento, certo? Então, fenômenos é a base para tudo isso. Vocês, no quarto período,
inicio mecânica, né? Mecânica geral. Assim como a mecânica geral, ela é a base de todas as disciplinas da área de estruturas. A mesma coisa é fenômeno de transporte. Eu costumo dizer que fenômeno de transporte, ela é uma disciplina, além de ser a base, né, sua, se você fosse parar para comparar, se você olhar a ementa e olhar o conteúdo em si, ela é como se fosse uma física 4. Vocês fizeram lá, né? Física 1, 2, 3, ela é uma física 4. Fenômeno de transporte é só física. Não tem outra coisa. É física, física e física, certo? Então, antes de eu passar a ementa para vocês, vamos para a dica número 1. Estudem, que é uma disciplina que ela é um pouquinho complexa, né? E a dica número 2 é sempre tenha, vou dizer, procure sempre estar atento às unidades, né? Então, se você não tinha esse costume de estudar a transformação de unidades, você começa agora, porque é uma das coisas que pega em fenômeno de transporte, é isso, certo? Então, vamos lá. Se vocês escutarem algum barulho externo, vocês desconsiderem. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui a ementa, né? Para quem não viu ainda. Meu Deus, eu não lembro mais onde é que eu vou aqui para apresentar a tela. Apresentar. Achei. Você passa muito tempo sem fazer as coisas. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Sim. Ótimo. Tá. Então, vou abrir aqui para apresentar a vocês. Então, é o seguinte, fenômeno de transporte, né, disciplina de 4 horas por semana, são 60 horas aulas. E aí, teve uma reunião hoje do Consup, né, para estabelecer lá o retorno das aulas presenciais, mas, por enquanto, ainda não ficou definido, né, quando que retorna, até porque foi deliberado para os conselhos de curso. Espera só um minutinho, deixa eu só ver bem aqui. Os gatos brigando aqui. Então, a gente ainda não está com isso definido, né? Mas é uma disciplina teórica, certo? E, a princípio, Professora, Oi. desculpa interromper, mas a sua tela ficou preta. Não está mais aparecendo a apresentação. Está só aparecendo seu nome. Peraí, deixa eu voltar aqui. Apresentar a tela inteira. E agora? Agora sim. Agora sim? Peraí, então, deixa eu voltar aqui. E agora? Está apresentando? Sim, agora está apresentando. Certo. Então, como eu estava dizendo, teve essa reunião, né? Ainda vão deliberar sobre esse assunto, e aí eu passo a vocês. Mas, por enquanto, vamos seguir neste formato. E neste formato, nós teremos, as aulas serão remotas, né? E aí, geralmente, eu faço assim, eu faço uma aula aqui, né, ao vivo, e uma outra aula gravada. Uma aula ao vivo, uma aula gravada, a cada 15 dias, né? E sempre disponibilizo a gravação dessa aula lá no YouTube, certo? Mas eu acredito que não vai demorar o retorno das aulas, né? Tá. Então, qual que é o objetivo geral dessa disciplina, né? Você vai entender a importância de fenômenos de transporte para a engenharia civil e conseguir resolver problemas que sejam relacionados à mecânica dos fluidos, né? E depois eu vou entrar mais especificadamente com vocês em relação a isso. Em relação aos objetivos específicos, aprender os princípios básicos de mecânica dos fluidos, né, e de transferência de calor, analisar a distribuição de pressão de fluidos em repouso, distribuição de força, né, e também de forças em superfícies submersas, estudar o escoamento
ideal no interior de dutos, que são as tubulações que nós trabalhamos, e analisar através do que o calor é transmitido, né? Que é a parte de transferência de calor. A ementa, não vou ler a ementa aqui para vocês, mas ela é bastante extensa, né? Geralmente, nós não conseguimos abordar toda a ementa. Não conseguimos, é praticamente impossível, e até a gente está trabalhando nisso para dar uma enxugada nessa ementa. Mas toda a parte que é relacionada à engenharia civil, ao que vocês vão precisar, nós vamos abordar. Então, as propriedades dos fluidos, que é o que nós vamos estudar hoje, fluidos compressíveis e incompressíveis, vamos falar da estática dos fluidos, as equações básicas, né, que é conservação de massa, vamos estudar a equação da continuidade, que é uma das principais na engenharia civil. Vamos também estudar a equação de movimento, que também é uma das principais, aí ela tem na forma diferencial e forma integral. Vamos trabalhar a conservação de energia e vamos trabalhar a equação de Bernoulli, escoamento de fluidos, e vamos trabalhar também escoamento em tubos e escoamento em canais, certo? Então, no geral, é isso que nós vamos trabalhar. As aulas são aulas teóricas, expositivas, teve algumas vezes que eu passei alguns trabalhos práticos, né, mas isso aí, no decorrer da disciplina, a gente vê como que fica melhor. As avaliações, elas são feitas individuais e em grupo, então, no nosso caso, se as aulas continuarem como estão remotas, eu sempre passo no final de cada aula uma atividade, depois disponibilizo a correção dessa atividade, né? Fico sempre à disposição para tirar dúvidas. E a presença é dada pela resposta dessas atividades, porque eu entendo que provavelmente, sei lá, pode acontecer alguma coisa, você não pôde assistir a aula, né? Então, você vai assistir a aula gravada. Então, você pega e resolve a lista de exercícios, certo? Então, em relação ao conteúdo, né, que foi extraído lá da ementa, nós vamos ver definição e propriedade de fluidos, estática de fluidos, cinemática de fluidos, que são fluidos em movimento, né, equação da energia para regime permanente, equação da quantidade de movimento para regime permanente, o escoamento permanente de fluido incompressível em condutos forçados, escoamento compressível e escoamento em tubos e canais. Esse daqui é o nosso conteúdo. E sempre as aulas são divididas em aula teórica e atividades. Aula teórica e atividades, certo? Em relação às avaliações, eu coloco um tipo de avaliação aqui, mas a gente, no decorrer do semestre, pode fazer alguma alteração, né? Então, eu faço as avaliações dos trabalhos, ou seja, dessas atividades que eu passo para vocês, né? E faço uma avaliação escrita. Teve alguns semestres que eu fiz trabalho, né? Não fiz avaliação escrita. Então, a nota final é essa divisão dos 2 bimestres, né? Os trabalhos que são em sala valem de 0 a 2 pontos, e a participação e resolução dos exercícios de 0 a 1 ponto, e a avaliação escrita, no geral, vale 7 pontos. Pode ser que eu insira aí alguma lista de exercícios para vocês fazerem, e aí a gente acrescenta aqui e faz alguma divisão, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Em relação à bibliografia, eu utilizo para as aulas o livro do Brunet. Depois eu vou passar ele para vocês aí, porque ele não tem na biblioteca do IFTO. Mas se você colocar aí Brunet, Mecânica dos Fluidos, vai aparecer ele para você baixar na internet. É muito simples. Eu uso ele, assim, é o que eu sempre usei, né? Que eu acho ele mais escrita, mais fácil para você entender, mais didático, vamos dizer assim, né? Também tem o Manual de Hidráulica, que é do Azevedo Neto, e esse tem lá na biblioteca. Um outro livro bom é esse aqui do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos. Só que, assim, ao mesmo tempo que ele é bom, pode ser que você leia e fique com medo, porque ele aborda muito profundo, né? Então, talvez
Eu acho que o do Brunet seja mais simples para vocês começarem a entender melhor. Certo? Alguma pergunta em relação ao conteúdo? Tranquilo até agora. Tranquilo? Certo. Então, vamos lá para a nossa primeira aula, né? Vou apresentar aqui para vocês qualquer coisa aí, se a tela ficar preta, vocês me falam. Então, a disciplina é Fenômeno de Transporte, né? E a aula de hoje é sobre a propriedade dos fluidos e dos meios contínuos, certo? Tá. Aí, para a gente começar, eu vou fazer uma introdução para vocês, né? Do que é e o que a gente vai estudar e tal. A mecânica dos fluidos, que, como eu falei para vocês, é o mesmo que fenômeno de transporte, né? É o mesmo princípio. Algumas universidades chamam fenômeno de transporte, outras universidades chamam de mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos, ela surgiu com a necessidade de se utilizar a água que era disponível na natureza. Essa necessidade surge, aí os romanos e incas começam os primeiros sistemas de canais, né, para escoamento dessa água. A Ásia Central também foi um dos lugares que começaram primeiramente, né, a utilizar a mecânica dos fluidos, mas lá nos sistemas de irrigação. Então, aqui no material aí que vocês têm, tem os canais incas aqui, e também tem alguns arquedutos, né, ainda lá da era de Salomão, que já utilizavam esse tipo de canais, né? Então, um canal circular. Aqui um canal livre. E aí, a gente tem algumas aplicações para a mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte. Quais seriam essas aplicações? Então, exemplo, geração de energia, né? Então, a gente tem as usinas hidrelétricas, geração de energia, tudo isso é utilizando mecânica dos fluidos. Contaminação de corpos d'água, né? Lá na parte de recursos hídricos, na parte de esgotamento sanitário, né? Projeto de esgotamento sanitário, entra recursos hídricos. Análise e previsão do tempo, entra recursos hídricos, né? Entra mecânica dos fluidos. A área de bioengenharia, que é a parte que eu trabalho, né? Eu trabalhei a minha dissertação de mestrado, ela é só fenômeno de transporte, que é transferência de calor, que a gente chama de pirólise, né? Que é quando você pega uma biomassa, e essa biomassa pode ser, no meu caso, trabalhei com arroz, mas qualquer matéria orgânica que seja capaz de gerar energia, a gente chama de biomassa, né? Então, você insere essa biomassa dentro de um compartimento chamado reator, e pela transferência de calor, ela se transforma de biomassa de matéria orgânica em carvão ativado. Dali é gerado carvão ativado, bioóleo e gás. Então, na bioengenharia se utiliza muito fenômeno de transporte. Ainda em relação à bioengenharia, a gente tem coração artificial, né, na parte da saúde, respiração artificial, fluxo sanguíneo. Outra coisa que até era um projeto de pesquisa que nós íamos fazer lá com o professor Nelson, mas aí ele se aposentou e ficou da gente ver agora, né? Quando eu retornasse da licença. E até depois, se alguém tiver interesse em trabalhar com a gente, são placas de meio filtrante para ajudar as pessoas que fazem a hemodiálise, né? Eu não sei se alguém já viu falando, eu não sabia, fiquei sabendo quando a gente iniciou esse projeto de pesquisa, mas eles trabalham com um tipo de filtro, que esse tipo de filtro ele pode ser reutilizado no máximo 3 vezes. Mas a maioria dos pacientes, eles utilizam esse filtro até 8 vezes, né? E a maior quantidade que você faz de utilização desse filtro diminui a eficiência do filtro, né? Que eles usam para filtrar lá, fazer todo o processo da diálise, né? Então, a gente ia trabalhar desenvolvendo um filtro, né? E aí entra só fenômeno de transporte também nisso. Transporte de partículas, né? Então, sedimentos, minério, carvão, fumaça,
Tudo isso entra fenômeno de transporte. Além de aerodinâmica, né? A gente tem a sustentação dos aviões, isso é só mecânica dos fluidos. Enfim, a mecânica dos fluidos está em praticamente todas as áreas da engenharia civil e das engenharias no geral. Bom, e aí a gente começa, então, com a definição de fluido, né? Então, o que seria um fluido? O fluido, ele é entendido como uma substância, e essa substância, ela não possui uma forma própria. Ela sempre assume o formato do recipiente, certo? Então, isso seria a definição principal de fluido. E aí, para a gente poder entender essa definição principal de fluido, já que o fluido é o nosso, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe, que é o que nós vamos estudar, né, a partir de então, a gente tem que fazer primeiro essa definição, essa diferenciação de sólido e fluido, né? Então, vocês observem essa primeira figura, que eu tenho uma placa, né? Essa partezinha cinza é uma placa. Eu tenho essa placa fixa a uma superfície, aqui, certo? A plaquinha está fixa. Eu injeto aqui, né? Faço uma força aqui, nessa parte superior da placa, para que essa placa se mova. Observe que eu aplico uma força aqui, para que essa placa se mova. Aqui, aqui, quando eu faço a aplicação dessa força, sendo essa placa aqui um sólido, ela vai se movimentar, como está aqui nessa partezinha tracejada, e vai parar. É isso que acontece com o sólido. Então, eu tenho meu celular. Aplico uma força nele aqui, ele se movimenta. Se ele está fixo na parte de baixo, aplico uma força nele, ele se movimenta e para. Certo? Agora, se eu tenho um fluido, quando eu aplico essa mesma força, que também pode ser chamado de tensão de cisalhamento, né? Quando eu passo ali no fluido, ele vai se movimentar e vai continuar se movimentando de acordo com a tensão. Então, observe, o que eu posso dizer? Que o fluido, quando ele sofre uma força tangencial, e quando essa força tangencial ela é constante, ou seja, a mesma força que eu estou aplicando, ele não assume uma nova configuração de equilíbrio estático. O que significa isso? Ao contrário do sólido, que quando eu aplico uma força, ele se movimenta e para, ou seja, ele fica estático, o fluido não. Eu aplico a força, ele continua se movimentando, né? É como se, imagina se eu tenho um tubo e dentro desse tubo tem água. Independente da força que eu aplicar na água, ela vai seguindo, vai se movimentando. Ela não para mais, nem fica estática. É a diferença de sólido e fluido. Então, o fluido, quando ele sofre uma força tangencial constante, ele não consegue assumir uma nova configuração de equilíbrio estático. Ou seja, ele não consegue depois ficar paralisado. Certo? Essa é a diferenciação de sólido e fluido. Agora, o fluido, ele é dividido em dois, né? O fluido, ele é dividido em dois, líquido e gasoso. Qual que seria a diferenciação desses dois? O líquido, num recipiente, ele possui superfície livre. Quando a gente está falando de gás, ele assume todo o recipiente. Então, os fluidos são líquidos e gasosos. O líquido possui uma superfície livre e o gasoso, ele assume todo o recipiente. Essa é a diferenciação básica de líquido e gás, certo? Ok. E aí, para a gente começar a entender melhor, qual que é o objetivo principal da disciplina? Nós vamos estudar os fluidos, né? Em sua maioria, vamos estudar os líquidos. Provavelmente a gente faz alguma equação de gases, mas é pouca, e vamos nos focar nos líquidos, porque é a base da nossa área, que é engenharia civil, certo? Para a gente começar isso, a gente tem que entender uma das hipóteses, que é o que norteia todo esse nosso trabalho, certo? O nome dessa hipótese é a hipótese do contínuo, que como o próprio nome diz,
é o quê? É uma distribuição contínua de um líquido ou gás em toda uma região de interesse. Então, imagina que você tem um tubo e você quer estudar uma parte do líquido que passa por esse tubo, certo? Você vai tirar aquela parcelinha ali que você quer estudar e vai considerar como se a distribuição ali fosse contínua, apesar de não ser. É por isso que é chamado de hipótese. Então, se você, vamos pegar aqui um óleo. Se tiver um óleo dentro de um tubo, um óleo passando dentro do tubo, eu quero, sei lá, o tubo tem 10 metros. E eu quero estudar 5 metros desse tubo, na passagem do óleo, certo? Eu vou pegar aquela parcela ali e vou considerar que a distribuição ali é contínua. Apesar dessas partículas se movimentarem, uma partícula de um lado ser diferente da outra partícula da frente, da partícula de cima, da partícula de baixo, eu vou considerar como sendo distribuição contínua, certo? Na minha região de interesse. Então, o que é que a hipótese vai dizer para você? Cada ponto do espaço que corresponde ao fluido vai ser considerado um ponto só, certo? Então, cada ponto do espaço corresponde a um ponto do fluido. Eu não vou considerar que um fluido aqui está de um jeito, o fluido, outro pontinho em cima está de outro. Eu vou considerar distribuição contínua. Outra coisa, não vamos considerar que existe vazios no interior. A gente sabe que existe, né? Aliás, a gente está a todo tempo em contato com o oxigênio, mas não vamos considerar, certo? E também a gente vai desprezar a mobilidade dessas moléculas, certo? Então, da hipótese do contínuo, quero que vocês entendam o seguinte: nós vamos sempre considerar que a distribuição é feita contínua. Não vou me preocupar com a mobilidade, não vou me preocupar se existe vazios, eu vou me preocupar, vou apenas adotar na minha cabeça que a hipótese é de distribuição contínua. Pronto, certo? E aí, essa hipótese, ela é sempre utilizada, e é o que a gente utiliza aqui em fenômeno de transporte, o caminho molecular, ela é da mesma ordem e grandeza da menor dimensão significativa envolvida. E isso serve para escoamento de gases rarefeitos, né? Então, a maioria das vezes que a gente utiliza a hipótese do contínuo, ela é sempre utilizada para gases, né? Eu costumo adotar essa ideia da hipótese do contínuo para todas os meus cálculos que eu vou fazer, já para não bugar a cabeça. Então, eu estou fazendo um cálculo aqui de escoamento. Eu não vou me preocupar com mobilidade, como eu já falei para vocês, não vou me preocupar com distribuição, vou só colocar na minha cabeça que a distribuição é contínua e pronto, certo? Nos gases, e principalmente nos gases rarefeitos, essa hipótese é mais utilizada, certo? Ok. E aí, agora nós vamos falar, dando continuidade, ao princípio da aderência, né? O princípio da aderência é muito parecido com aquilo que eu falei para vocês lá das placas, né? É uma continuação daquela definição. Então, quando eu falo princípio da aderência, né? O princípio da aderência, você vai considerar que existem duas placas, né? Então, as partículas fluidas em contato com a superfície sólida têm a mesma velocidade da superfície que entra em contato. Então, imagina que a gente tem aqui duas superfícies sólidas, né? Duas placas. Então, essa parte de baixo aqui é uma placa, a parte de cima é outra placa. Aqui no meio eu tenho fluido. Agora eu estou falando de fluido, né? O sólido lá foi só para diferenciação, né? Vamos continuar só com fluido. O princípio da aderência, ele diz para você o seguinte: as partículas que estiverem em contato com a parte de baixo da placa vai ter velocidade zero. Por quê? Porque elas vão ficar paradas, certo? A partícula que tem contato com a superfície de cima vai ter velocidade constante. Por quê? Imagina que você tem
aqui uma placa, essa parte de cima. Na parte de baixo você tem uma placa fixa. Só que a parte de baixo está fixa e a parte de cima sofre uma força tangencial. Agora você vai imaginar o seguinte. Imagina que você tem um tubo e dentro desse tubo tem óleo. Quando eu aplico uma força na parte de cima do tubo, só na parte de cima, é um tubo, vamos considerar como se fosse um tubo, deixa eu ver aqui um jeito para vocês entenderem melhor. Imagina que você tem um tubo com corte, certo? Um tubo com corte, eu tenho óleo dentro. A parte de cima do tubo que tem força tangencial, que passa alguma força por esse óleo, sei lá, se eu tenho movimentação do óleo, vamos dizer assim, a parte de cima vai ter uma velocidade constante e a parte de baixo vai se aderir ao tubo, entendeu? Esse é o princípio da aderência. Então, quando eu tenho um líquido entre duas placas, em que a parte de baixo da placa está fixa e a parte de cima sofre uma força tangencial, a parte de baixo vai ter velocidade zero e a parte de cima vai ter velocidade constante. Certo? Esse é o princípio da aderência. E aí, agora, depois dessa introdução aí do princípio da aderência, hipótese do contínuo e da definição de mecânica dos fluidos, a gente entra nas propriedades, certo? De mecânica dos fluidos. Então, o que a gente define como sendo propriedade, né? A propriedade é uma característica que se mantém invariante para um dado estado, que seriam um determinado, alguma característica intrínseca daquele fluido, certo? E aí, a gente tem dois tipos de propriedades, né? A gente tem as propriedades extensivas, sempre elas levam em consideração uma outra propriedade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, peso, energia, são propriedades consideradas extensivas. E temos as propriedades intensivas, como viscosidade, densidade, eu vou explicar para vocês mais adiante o que seriam cada uma. Então, quais seriam as propriedades dos fluidos, né? Que a gente vai estudar. A gente tem massa específica. A gente tem massa específica, peso específico relativo, viscosidade, e essa primeira, desse símbolozinho de Mi, é a viscosidade absoluta, que também alguns chamam de viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, compressibilidade, módulo de elasticidade, pressão de vapor e tensão superficial. Essas são as propriedades. Em fenômeno de transporte, a gente tem algumas que se utiliza mais. Então, são massa específica, peso específico relativo, viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática, pressão de vapor e tensão superficial. Certo? O que seria a massa específica? A massa específica, ela é o quociente de massa e volume, certo? Então, massa mesmo em quilo e volume em metro cúbico. Esse sistema, essa unidade aqui, e é aí que eu falo para vocês, tenham sempre a preocupação de observar as unidades. Se você for pegar o livro para ler, para estudar, lá vai ter sistema internacional, sistema técnico, enfim, vai ter todos os tipos de unidade. Eu trabalho sempre no sistema internacional. Muito raramente eu vou passar um exercício que esteja fora do sistema internacional. Sempre trabalho com o sistema internacional porque eu acho mais simples, certo? Então, a massa específica, ela é o quociente da massa mesmo em quilo, e do volume em metro cúbico. Então, a massa específica, ela vai ser quilo por metro cúbico, certo? A outra propriedade, que é peso específico. Então, o peso específico, ele é o quociente de peso do fluido em Newton e do volume em metro cúbico.
Então, o peso específico, ele será Newton por metro cúbico. E aí, o peso específico, ele é definido pelo princípio fundamental da dinâmica. O que é esse princípio fundamental da dinâmica? Quando a gente fala de dinâmica, a gente fala de movimento, né? O peso específico, além dessa fórmula que eu passei para vocês anteriormente, que é essa daqui, né? Que W, se você lembrar lá de física, esse W é trabalho, né? E V é volume. E aí aqui, esse W, ele é peso, certo? Então, além dessa fórmula principal aqui, de peso sobre volume, o peso específico também pode ser, vamos dizer assim, a fórmula geral de peso específico pode ser destrinchada em duas outras formas, né? Então, a gente tem peso específico, é massa vezes a gravidade, que aí eu tenho o peso, né? Dividido pelo volume. Ou pode ser massa específica vezes a gravidade. Já que massa específica, se você lembrar do que eu disse agora, o que era massa específica, é massa sobre volume, certo? Tá. E aí tem outro tipo de peso, é o peso específico relativo. Esse peso específico relativo, a gente fala assim, peso específico relativo para líquidos. Então, ele é relativo, quando falo peso específico relativo para líquidos, é para qualquer tipo de líquido, né? Então, se eu estiver trabalhando água, vai ser peso específico relativo é o peso específico mesmo, desse cálculo aqui anterior, desse aqui, ó, desse cálculo anterior ou desse, peso específico dividido pelo peso específico da água, se eu estiver falando de água. Se eu estiver falando de óleo, vai ser o peso específico do óleo, peso específico dividido pelo peso específico do óleo, certo? Então, no caso da água, é 10.000 newton por metro cúbico, desculpa. O peso específico, ele não tem unidade. Por que ele não tem unidade? Porque peso específico é em newton por metro cúbico. Desculpa, peso específico relativo não tem unidade. Por quê? Quando você colocar aqui o peso específico, ele será em newton por metro cúbico. Você colocar embaixo o peso específico do líquido que você está trabalhando, também vai ser newton por metro cúbico. Então, você vai cortar uma unidade com a outra, ele vai ser sem unidade, certo? É só uma relação, né? Teve um acadêmico que uma vez fez uma consideração assim, é como se fosse uma porcentagem, sei lá, vai dar 0,8. É como se fosse 80% do peso específico do determinado líquido. Achei interessante essa colocação. Em relação à outra viscosidade, é o que a gente chama de viscosidade cinemática. E aí, o que seria essa viscosidade cinemática? A viscosidade cinemática é o quociente entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. A viscosidade cinemática, ela é dada em metros quadrados por segundo. E sempre quando eu entro na viscosidade, eu falo para você a fórmula e depois entro bem aqui em tensão de cisalhamento para você entender melhor o que é, certo? Então, a tensão de cisalhamento também é uma propriedade. E dentro dela tem a viscosidade. Eu vou explicar para vocês aqui dentro de tensão de cisalhamento para vocês entenderem melhor. Então, dentro dessa outra propriedade que é chamada tensão de cisalhamento, ou lei de Newton da viscosidade, a gente tem o comportamento de um fluido entre placas, que é o que eu falei agorinha. Eu falei para você, eu tenho um fluido, tem uma placa de baixo que é fixa e tem uma placa de cima que é móvel, certo? E aplico uma força tangencial, né? Então, de novo, tenho aqui um líquido entre duas placas. Essa parte de baixo é fixa, a parte de cima é móvel. E aqui eu aplico uma força tangencial, certo? Apliquei uma força tangencial, a minha velocidade vai variar, certo? Mas, se eu considerar apenas a parte de baixo e a parte de cima do fluido, essa parte de baixo vai ter velocidade zero e a parte de cima vai ter velocidade constante. Então, vai andar de acordo com o fluido, certo?
Se eu tiver uma relação bem definida de velocidade e altura, essa distribuição das velocidades vai ser linear. Certo? Tá. Ó. Eu tenho o princípio aqui das placas, né? E tenho esse princípio aí das velocidades. Ok. E aí apliquei aqui uma força tangencial. Ok. Vamos aqui. Quando a gente estiver falando de força tangencial e de tensão de cisalhamento, imagina que eu vou ter um ponto aqui na placa, né, do seu fluido, e aí vou ter uma força tangencial sendo aplicada. Quando uma força normal sendo aplicada, vou ter uma força normal aqui e vou ter uma força tangencial aqui, certo? Isso daqui, nesse ponto, é onde vai sofrer a tensão de cisalhamento. Então, o que vai ser essa tensão de cisalhamento? Vai ser a força tangencial dividida pela área, certo? E aí, quando eu falei para você assim, olha, eu sempre trabalho com o sistema internacional. No sistema internacional, essa tensão de cisalhamento é dada em Newton por metro quadrado. O sistema CGS é Dina por centímetros quadrado. E no sistema técnico é quilograma-força por metro quadrado, certo? Vocês vão trabalhar também em tensão de cisalhamento em mecânica e em resistência dos materiais. Então, essa aqui é a tensão de cisalhamento. Por que foi que eu falei para vocês das placas? Porque essa força em cima aqui é uma força tangencial. E a tensão de cisalhamento é força sobre área. Então, aqui eu tenho uma força tangencial. Se você tiver uma placa embaixo que seja fixa e a parte de cima seja móvel, isso daqui vai andar linearmente. Então, o nosso tipo de cálculo será mais fácil. Porque imagina se eu tivesse duas placas e as duas fossem móveis. Aqui eu não teria uma distribuição linear de velocidade, eu teria uma parábola. Aí o nosso cálculo fica diferente, certo? Tá. Aqui é o ponto-chave, né? Que é quando a gente tem essa distribuição de velocidades em formato de parábola. Quando é que acontece isso? Quando eu tenho uma variação entre os dois pontos de velocidade. Então, lembra que eu falei? Embaixo eu tenho uma placa fixa e em cima eu tenho uma móvel, certo? Só que a minha variação de velocidade aqui, ela não está proporcional à altura. Tá vendo? Que aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho as minhas velocidades. Quando isso daqui não está proporcional, esse meu diagrama de velocidades fica em formato de parábola. Aí é o que a gente chama de gradiente de velocidade, né? Quando eu falo D de V e D de Y, esse D de V é o meu gradiente de velocidade e o D de Y é relacionado à altura. Aí a minha tensão de cisalhamento vai ser calculada dessa forma. Na maioria das vezes, a gente calcula ela em formato linear, certo? Por que que acontece isso daqui? Imagina que eu tenho essa placa aqui. Agora, eu não estou falando de duas placas móveis, como eu falei anteriormente, né? De parábola com placa móvel. Eu estou falando de... Essa parte de baixo é fixa, a parte de cima móvel. Essa parte aqui, onde eu tenho a força tangencial, a velocidade está zero. Aqui eu tenho velocidade 1, velocidade 2. O que acontece aqui é que imagina que o fluido aqui foi seccionado. Cada quadrado desse aqui, ó, é uma parte do fluido seccionado com um tipo de velocidade. Só que entre essas placas, vamos considerar como se fossem placas. Eu tenho fluido aqui eu tenho um quadradinho de velocidade, aqui eu tenho outro quadradinho de velocidade e aqui outro de velocidade. Imagina que esses dois quadrados estão sofrendo tensão de cisalhamento. Estão ao tempo todo sofrendo tensão de cisalhamento. Então, ó, imagina que essa velocidade aqui foi maior que essa, compreende? Essa velocidade 1 aqui
foi maior que a velocidade 2. A velocidade 2 vai ser maior que a velocidade 3, que vai ser maior que a velocidade 4, até aqui ser zero. E aí, ao invés de ser reto, linear, vai ser em formato de parábola. Naquele outro exemplo que eu falei para você, eu tenho uma proporção, o gradiente de velocidade é proporcional. Eu tenho uma proporção entre a altura e a velocidade. Altura e velocidade, altura e velocidade. Então, eu consigo traçar um diagrama linear. Nesse caso, não. Nesse caso, a parte de cima é mais rápida, a parte de baixo mais devagar. A parte de cima mais rápida, mais devagar. E aí, ao invés de ficar retinho, para ser linear, ele forma uma parábola. E é por isso que o gradiente de velocidade, a tensão de cisalhamento, ela fica como se fosse fica uma tensão derivada. Nesse caso aqui, certo? Esse caso aqui é o que eu falei para vocês anteriormente, né? A placa de baixo fixa, a de cima móvel, só que eu tenho a relação aqui de altura e velocidade proporcional. Altura, velocidade. Aqui altura, velocidade. Aí tem aqui, altura, velocidade. Aqui é linear, certo? Tá. E aí, quando é linear, a tensão de cisalhamento vai ser a viscosidade dinâmica vezes a velocidade sobre a distância, certo? Quando é linear. Não é aquela da parábola, né, das derivadinhas. Aqui, quando é linear, a tensão de cisalhamento será a viscosidade dinâmica multiplicada pela velocidade sobre a distância, certo? Nesse caso aqui, a gente fala assim, o coeficiente de proporcionalidade da equação representa a viscosidade do fluido. Aí você pode falar assim, sim, e o que é viscosidade? A viscosidade do fluido, de maneira geral, a viscosidade, quando você fala viscosidade do fluido, a viscosidade é a característica, e vou explicar de forma bem simples, é a propriedade que o fluido tem de se movimentar ou não. O quanto que ele consegue se movimentar ou não. Isso é chamado de viscosidade. E esse fluido, ele consegue se movimentar muito, escoar muito ou pouco. Essa relação, se ele consegue se movimentar ou não, é chamada de viscosidade. E a viscosidade, ela é dividida em viscosidade dinâmica, que também é chamada de viscosidade absoluta, e viscosidade cinemática. Então, o que é a viscosidade dinâmica? É a propriedade que indica a maior ou menor dificuldade do fluido escoar, certo? Aí agora eu vou passar aqui para vocês um exemplo, para vocês verem. Observa que esse primeiro fluido, ele consegue escoar mais do que esse segundo. Vai observando todos. Então, a viscosidade do fluido é a característica que diz, a propriedade que diz se esse fluido consegue escoar ou não. A quantidade de dificuldade que ele tem para escoar ou não é chamada de viscosidade, certo? E a viscosidade dinâmica? A viscosidade dinâmica é apenas o quociente entre a viscosidade dinâmica, aliás, a viscosidade cinemática é o quociente entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. No sistema internacional, é metros quadrados
por segundo. Aí, a viscosidade é trabalhada em todos os tipos de fluido, né? Então, ar, água, óleo, todos os fluidos que eles seguem essa lei, né, da viscosidade, conseguem trabalhar. Então, se alguém perguntar para você assim, o que seriam fluidos viscosos, né, por exemplo, são os fluidos que seguem a lei de Newton da viscosidade. Então, são chamados fluidos newtonianos, né? São os que seguem a lei de Newton da viscosidade. Então, ar, água, óleo, enfim, tem outros também. E a viscosidade ou atrito interno é constante para diferentes taxas de cisalhamento e não variam com o tempo. Então, esses são os fluidos newtonianos. E é uma das propriedades que a gente trabalha aqui em mecânica dos fluidos. Atenção, tá. Vou passar aqui para vocês 2 exemplos, tá? Então, o exemplo número 1. Sabendo-se que 1.500 kg de massa de uma determinada substância ocupa um volume de 2 metros cúbicos. Determine a massa específica, o peso específico e o peso específico relativo dessa substância. Então, os dados são: a água tem um peso específico relativo de 10.000 newton por metro cúbico e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que sempre que não tiver aqui no exercício a gravidade, a gente considera como sendo 10, certo? Então, vamos lá para a solução. Massa específica. Massa específica, nós sabemos que a massa específica é a massa dividido pelo volume, né? Massa dividido pelo volume. Então, a massa específica será 1.500, que é a massa que foi dada no nosso exercício, dividido pelo volume, que é 2. Então, a massa específica será 750 kg por metro cúbico, no sistema internacional, certo? Lembrando que, caso você pegue um exercício, e o que você vai fazer em primeiro lugar é olhar a unidade. Foi dada lá no enunciado. Olhou a unidade, está diferente do sistema internacional, a primeira coisa que você vai fazer é transformar para o sistema internacional. Algumas pessoas gostam de resolver e lá no final transformar. Eu não gosto de fazer isso, porque se você pega um exercício extenso, você tem dificuldade para no final entender todas as unidades e conseguir transformar, certo? Então já começa a transformar as unidades que estão ali no sistema, no enunciado, que estejam diferentes do sistema internacional, e já transforma para seguir melhor o exercício, né, para ser mais simples. O peso específico. Peso específico é massa específica multiplicado pela gravidade. Então, a massa específica nós calculamos aqui, 750, a gravidade é 10, então o peso específico é 7.500 newton por metro cúbico. O peso específico relativo, então lembrando, o peso específico relativo, ele é relativo para líquidos. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com água, né, porque foi falado no enunciado. Então, o peso específico relativo vai ser o peso específico do líquido, neste caso aqui que a gente calculou, dividido pelo peso específico da água, certo? Então, o peso específico relativo será 7.500, que é o peso específico que nós calculamos aqui, do fluido, né? Dividido por 10.000. O peso específico relativo é 0,75. Lembrando que o peso específico relativo não possui unidade, porque os dois pesos aqui são em newton por metro cúbico. Então, você vai cortar as duas unidades, ele será adimensional, né? Não tem unidade. Certo. O segundo exercício diz o seguinte: são dadas 2 placas planas paralelas à distância de 2 milímetros. Então, tenho 2 placas paralelas e a distância entre uma placa e outra é 2 milímetros. A placa superior move-se com velocidade de 4 metros por segundo. Então, essa placa aqui se move com velocidade de 4 metros por segundo. Enquanto a inferior é fixa. Essa daqui, de baixo, é paradinha. Se o espaço entre as placas for preenchido com óleo, agora não estão trabalhando com água, né? Estão trabalhando com óleo.
e a viscosidade do óleo for 0,1 Stux, a massa específica for 830 kg por metro cúbico, qual será a tensão de cisalhamento que agirá no óleo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu disse para vocês, observa as unidades. A primeira unidade aqui que a gente observou no exercício que não está no sistema internacional é a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática está em Stux. Então, quando você faz a transformação de Stux para o sistema internacional, viscosidade, ele vai valer 0,1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. A primeira transformação que eu faço é essa aqui, da viscosidade cinemática, certo? A distância é 2 milímetros. Então, essa distância, ela é chamada de E, né? Eu costumo chamar de E. Em alguns livros, você vai ver essa distância com outra sigla, né? Mas, no geral, eu coloco com essa sigla aqui, porque quando você estuda, a maioria dos livros utiliza essa sigla aqui, certo? Então, essa distância total aqui entre as placas é de 2 milímetros, ok. A massa específica é 830 quilos por metro cúbico, ok, está no sistema internacional. E a velocidade é 4 metros por segundo, também está no sistema internacional. O que você observou no exercício? Eu tenho uma placa fixa e uma placa móvel, certo? Essa distância é de 2 metros. A velocidade da placa de cima é de 4 metros por segundo. Aqui já está feito o gradiente de velocidade. E quando você observa o gradiente de velocidade, ele é linear. Se ele é linear, ele será tensão de cisalhamento é viscosidade dinâmica multiplicado pela velocidade dividido pela altura ou pela distância entre uma placa e outra. Em alguns livros, essa distância que aqui nesse exercício está dado como E, ele é U ou D, certo? Alguns livros, deixa eu voltar bem aqui. Deixa eu voltar bem aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Bem aqui tem um exercíciozinho. Deixa eu ver se é isso. Isso. Em algumas bibliografias, essa distância, ao invés de E, é B. E a velocidade, ao invés de V, é U. Mas é a mesma coisa. Então, em algumas bibliografias, esse B aqui é E. Costumo utilizar mais essa aqui. E o U é V. Mas é a mesma relação, certo? Vou voltar aqui para a solução. Então, você observou, né? O gradiente de velocidade, ele está constante. Se ele está constante, eu não vou mexer com a derivada, certo? Com aquele gradiente de velocidade em que eu tenho um infinitésimo de velocidade e um infinitésimo de distância. Não vou utilizar aquilo lá, vou utilizar essa fórmula aqui. A fórmula diz que tensão de cisalhamento é viscosidade dinâmica multiplicado pela velocidade dividido pela distância ou pela altura entre uma placa e outra, certo? Então, eu tenho aqui massa específica vezes a viscosidade cinemática vezes a velocidade sobre a distância. Isso daqui é só a fórmula destrinchada. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, gente, é o seguinte. Você vai pegar um exemplo, a fórmula da massa específica. Eu vou olhar a fórmula geral da massa específica e vou observar no que aquela fórmula pode se transformar, para me conseguir resolver um exercício. E, infelizmente, a gente não tem uma tática para me falar para vocês assim, olha, eu vou dar aqui para vocês todas as fórmulas, e aqui em todas as fórmulas você vai conseguir resolver todos os exercícios. Infelizmente, não é assim.
Engenharia não é assim. Engenharia, é por isso que eu falo, é importante que você tenha uma base boa de cálculo, sabe? Uma base boa de cálculo, para vocês conseguirem resolver qualquer exercício, porque a dificuldade não é os conceitos. Eu vejo que a dificuldade, a maior dificuldade do pessoal não é o conceito de fenômenos. Ah, o que é a viscosidade? Eu entendi o que é a viscosidade. Ah, o que é uma hipótese do contínuo? Entendi. A dificuldade é a transformação de unidade e conseguir destrinchar as formas. Então, você vai sempre observar a fórmula geral e ver no que aquela fórmula pode se transformar. E como eu falei para vocês, não tem assim um roteiro, um passo a passo, vamos falar assim, ó, com esse roteiro de fórmula aqui você consegue resolver todas as equações. Não tem. Você vai olhar e vai destrinchar a fórmula, vai ver no que ela pode se transformar, seguindo sempre as mesmas unidades, certo? Então, eu tinha viscosidade dinâmica aqui, né? A viscosidade e a velocidade dividido pela distância. Então, agora eu tenho massa específica vezes viscosidade cinemática vezes a velocidade, dividido pela distância. Colocando aqui os valores que a gente tem e transformando aqui, né, os milímetros para metros, já que eu tenho metro aqui, sistema internacional, para milímetros também vir para o sistema internacional, as unidades ficarem iguais, né, tenho que transformar para metro. Então, eu tenho que a tensão de cisalhamento é 16,6 newton por metro quadrado. Certo? Vamos lá. Então, recapitulando o que nós falamos hoje. Nós falamos da mecânica dos fluidos, que é uma das áreas mais importantes da engenharia. Trabalha com todas as áreas de engenharia no geral, tanto engenharia civil, engenharia mecânica, né? Falamos que a mecânica dos fluidos trabalha o fluido em si, falamos da diferença dos fluidos para os sólidos. Os fluidos são divididos em líquidos e gases. O líquido possui superfície livre, os gases assumem todo o recipiente. A diferença de sólido e fluido. O sólido consegue uma nova configuração de equilíbrio estático, os fluidos não conseguem. Falamos da hipótese do contínuo, que é maiormente utilizada para gases rarefeitos, mas que aqui a gente utiliza, lembrando sempre que a distribuição do líquido em um determinado espaço, né, ali da sua tubulação, ela será uma distribuição contínua, né? E falamos do princípio da aderência, que é o que fala das placas, né? Então, o fluido, ele vai embaixo ter uma velocidade zero, na parte de cima será uma velocidade constante, ok? 2, falamos das propriedades, né? E hoje falamos das fórmulas de massa específica, peso específico relativo, falamos das viscosidades, né? Da viscosidade cinemática e da viscosidade dinâmica. E falamos também da tensão de cisalhamento e das relações de viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática, certo? Tá. Quais são as dúvidas? Ou eu falei e vocês não tiveram nenhuma dúvida? Professor, assim, não tem como não ter dúvida, claro, né? Só que eu acredito que conforme a gente vai desenvolvendo, que fica mais fácil a gente... Opa, desliguei sem querer. De falar assim, nessa parte aqui eu acho que ficou mais, entendeu? Acho que mais na hora do exercício. Certo. Eu também acredito que vai ser assim. Porque quando a gente passa aqui, passa mais as definições, né? Isso, é porque, tipo assim, ficou uma coisa mais por cima, né? Claro que a senhora detalhou e tal, mas só que a gente não consegue pegar 100%, né? As dúvidas vão começar a aparecer na hora de fazer os cálculos, né? Aí, na verdade, assim, que como toda aula de física é aquela velha história, né? O ensino fundamental, o ensino médio. Mas aí, é igual eu falei para vocês, essa disciplina,
ela exige que você tenha uma basezinha de cálculo. Mas se você não tem, também você consegue fazer. Mas assim, né, vou dar o meu exemplo. Sempre dou esse exemplo. Quando eu comecei a fazer, eu sempre estudei escola pública. Então, meu ensino não foi o ensino melhor de todos, né? Quando eu comecei a fazer cálculo 1, cálculo 2, eu já vi que eu tinha essa dificuldade. Eu estudava de uma amiga minha, e quando a gente se barrava assim numa equação, ela conseguia desenvolver dali para frente e eu sempre ficava paralisada. Daqui eu não sei, consigo sair. Ela, não, faz um mínimo múltiplo comum. Não, faz isso assim, consegui resolver. Eu falei com o meu professor, ele falou assim, ó, Camila, eu sugiro que você pegue um livro lá do terceiro ano e estude. Aí eu pensei assim, nossa, se eu for estudar o livro do terceiro ano, eu terminar de estudar o livro do terceiro ano, acabou o semestre, eu reprovei. E eu não posso reprovar. Eu era bolsista, né, pro ProUni. Aí o que eu fiz? Eu tinha minhas fórmulas, né, e tinha alguns tipos de exercício, por exemplo. Então, eu fiz uma tabela, escrevia. Ali eu tinha uma fórmula, supor, não era o caso de massa específica, nem era fenômenos, era outra disciplina, né, cálculo. Mas, aplicado aqui, eu pegava ali uma fórmula, falava, essa fórmula pode ser destrinchada em quê? Nisso, naquilo outro. Escrevia. E essa outra? Quando eu chegar no exercício assim, eu faço o quê? Ah, desse jeito aqui, se cair outro desse, eu vou fazer mínimo múltiplo comum. Ah, nesse outro aqui, outro desse, eu vou fazer tal jeito. Porque assim eu tinha uma noção, né? E no geral, não vai ter assim uma coisa absurda que você vai ter que fazer. Não, a maioria dos exercícios, a resolução é a mesma. Só que às vezes você está tão tenso, se for uma prova, por exemplo, está tão tenso, ou se for, sei lá, uma prova de concurso público, você está tão tenso, você não vai conseguir raciocinar que você podia ter feito tal coisa e tal. Então, é melhor você fazer tipo como se fosse uma tabela. Coloca todas as formas, no nosso caso aqui, fenômenos. Estudamos hoje massa específica, peso específico relativo, tensão de cisalhamento, viscosidade dinâmica. Vou pegar todas as formas, vou escrever no meu caderno. Massa específica a fórmula é massa dividido pelo volume. E essa fórmula aqui pode ser destrinchada em quê? Nisso e nisso. E essa outra fórmula aqui é a fórmula do peso específico. A fórmula do peso específico pode ser como? Assim, assado. E essa fórmula aqui é geral, pode ser destrinchada em quê? Coloca lá. Escrito. Como a gente está em aula remota, se a gente tivesse em aula presencial, essa matéria é dada no quadro, escrevendo mesmo. Só que a gente está em aula remota. A aula remota exige que vocês estudem mais, entendeu? Não vai ter o professor, faz assim. Não vai ter. Então, o que você faz? Escreve no caderno. Não fica só com o PDF que o professor ensinou, entendeu? Porque assim, gente, provavelmente vocês vão passar. Só que depois, quando você chegar lá em abastecimento de água, quando chegar em esgoto, hidráulica, a próxima disciplina, no semestre que vem, entendeu? Vocês têm que ter uma base, né? Então, é a dica que eu dou. Anota as fórmulas no caderno. À medida que vocês forem resolvendo os exercícios, sempre coloca lá. Ó, essa fórmula aqui, dessa aqui ficou diferente. Se transformou em tal fórmula. Anota. Outra coisa, tenha sempre atenção às unidades. E uma outra coisa muito importante. E essa é importante porque eu desconto ponto. Quando você calcular, chegou no resultado final, coloque a unidade. Ninguém considera um valor de cálculo sem estar com a unidade. Então, você calculou, coloca a unidade. Mesmo que você calculou eu acho que essa unidade não é essa, coloca a unidade. E se é a unidade, é pior, tá? Diferentemente de mecânica, que eu não sei se vocês já tiveram aula de mecânica, né? Ou já ou não, essa semana? A aula de mecânica é na sexta. Ah, na sexta. Tá certo. Amanhã. O William colocou aqui. Tá. Diferentemente de mecânica, mecânica tem muito jogo de sinais, né? Positivo, negativo. Para um lado é positivo, para o outro lado é negativo. Em fenômenos não tem. Mas fenômenos têm as unidades. Então, se você erra uma unidade, aí, por exemplo, deu 2 metros, e você fala que deu 2 milímetros, aí acabou o cálculo, né? Então, tem que ter muita atenção às unidades. Tá, eu vou deixar
Aliás, já até deixei uma lista de exercícios no SEI, certo? E aí vocês vão fazer essa lista de exercício e enviar lá no SEI. Importante, a lista é manuscrita, então você resolve ela a punho, tira a fotinha e faz o upload lá, ok? Ver qual era a outra coisa. Esse semestre, aliás, eu voltei agora, né, mas não sei como estava o semestre passado. Esse semestre a orientação é que os exercícios, eles sejam resolvidos no horário de aula. Mas como eu sei que não dá tempo, então eu deixo ele lá por 24 horas. Não vai ser como era antigamente, que eu podia postergar e tal, tudo mais. Porque é recomendação da coordenação, certo? Então, deixei os exercícios lá, vocês tentem resolver. A próxima aula é de correção dos exercícios. Ou será que online, ou eu vou disponibilizar para vocês o vídeo com a correção dos exercícios, certo? Fala aí no chat, certo? Errado. Certo. Ok. Então, tá bom, pessoal. Por hoje, vou deixar vocês refrescarem a cabeça e resolver os exercícios. Tá bom? Aí a gente tem Uma- 24 horas para responder, né? Eles estão abertos lá desde as 8, né? Vai ficar aberto até amanhã às 8 da noite. Tá ok. Tá bom? Tá ok. Então, tá bom. Um abraço, até mais. Bom, vou ter pesadelos. Oh, meu Deus, não viu nada ainda. Boa noite, gente. Um prazer rever vocês, viu?